A Bíblia Nossa de Cada Dia está começando agora e hoje nós vamos meditar no Salmo de número 36. E nesse salmo nós vamos ver Davi falando a respeito do coração do ímpio e, em contraste, ele vai falar a respeito do amor de Deus. Então, vamos começar. Para início de conversa, eu quero falar sobre a epígrafe desse salmo, né? Está escrito lá: para o mestre da música de Davi, servo do Senhor, ou ao mestre de canto de Davi, servo do Senhor. E Davi, ele foi chamado de servo pelo próprio Deus. Queridos, quando eu prestei atenção nesse detalhe, eu fiquei assim extremamente impactada, porque eu não sei você, eu não sei qual é o tipo de intimidade que você quer ter com Deus, mas embora eu saiba que eu não posso fazer nada para que o Senhor me ame mais, né? Deus já entregou o seu Filho por mim, que Ele tinha de mais precioso. Jesus Cristo já morreu na cruz por mim. Eu sei que eu sou amada por Deus e eu sei que não há nada que eu possa fazer para que Deus me ame mais. Ele já me ama. Mas eu não sei se você tem no seu coração esse desejo de agradar a Deus. Sabe como um filho que quer agradar a Deus? Eu busco fazer isso e eu acredito que você também deve buscar na sua vida, né? Fazer as coisas do jeito de Deus para agradar o coração do Senhor. Mas quando eu prestei atenção nesse detalhe, né, de que o próprio Deus chamou Davi de servo, eu fiquei parada pensando o que é que eu gostaria que Deus pensasse a meu respeito. Sabe, Deus sabe o que eu gostaria que ele pensasse a meu respeito e eu te convido a pensar sobre isso, né? Você gostaria que Deus pudesse dizer a seu respeito: ah, esta é a minha serva, ah, este é o meu servo, ah, com este eu posso contar. Se eu precisar amar no dia de hoje uma outra pessoa, eu posso contar com essa pessoa. Se eu quiser abraçar uma pessoa hoje, eu posso usar este meu servo, né? Em que é que Deus pode nos usar? Né? Quando o Senhor olha para mim e para você, o que será que o Senhor pensa, né? Apesar das nossas falhas e limitações, Ele nos chamou para sua obra, para sua salvação, e Ele com certeza quer nos usar. Agora eu te convido a pensar aí. O que será que Deus pensa a seu respeito, né? O que será que Ele deseja fazer através de você no dia de hoje, ou através de mim, né? Bom, Deus chamou Davi de servo, e se você quiser anotar a referência, lá em 2 Samuel capítulo 3, verso 18, está escrito assim: agora é o momento de agir, porque o Senhor prometeu a Davi. E aí tem 2 pontos e uma aspas, né? Quem está falando aqui é Abner, e ele vai dizer algo que havia sido dito pelo Senhor, porque o Senhor prometeu a Davi. Era uma promessa que Deus tinha feito a Davi e que as pessoas tinham conhecimento. O que foi que Davi, né, falou? Deus falou a respeito de Davi. Deus disse assim: por meio de Davi, o meu servo, livrarei Israel do poder dos filisteus e de todos os seus inimigos. Então, Deus, o próprio Deus, havia se referido a Davi como seu servo. E não somente nesse momento, nessa palavra. 2 Samuel, um pouquinho mais para frente, capítulo 7, no versículo 5, fala assim. Acho que eu vou começar a ler do 4 para ter sentido. Fala: naquela mesma noite, a palavra do Senhor veio a Natã dizendo: vá dizer ao meu servo Davi que assim diz o Senhor: por acaso você é a pessoa que construirá uma casa para eu morar? Mais uma vez, Deus fala: meu servo Davi. E nesse mesmo capítulo, versículo 8, agora, pois, diga ao meu servo Davi, que assim diz o Senhor dos Exércitos: eu o tirei das pastagens, onde você cuidava dos rebanhos, para governar sobre Israel, meu povo. Sempre estive com você por onde você andou e por aí afora. Então, Deus se referia a Davi, apesar dos erros dele, como seu servo. E começamos então esse salmo olhando para Davi com estes olhos de amor que o próprio Deus expressou, né? E deixou registrado para nós na palavra. Agora, falando sobre o salmo em si, o versículo 1 e o versículo 2, eu tenho lido na Nova Versão Internacional, eles apresentam uma pequena diferença nas palavras. E quando eu estava lendo aquele autor, Derek Kidner, ele fala que a tradução tem uma questão ali com o pronome, né? Meu e seu, que às vezes causa uma pequena diferença na tradução. Por isso, eu quero ler junto com você. Eu vou ler primeiro na Nova Versão Internacional, que é a que eu estou acompanhando, que diz assim, o versículo 1.
Há no meu íntimo um oráculo a respeito da maldade do ímpio. Aos seus olhos é inútil temer a Deus. Então, Davi começa dizendo que no coração dele, ele percebe que o ímpio, né, ele tem uma verdade para si. Nos olhos do ímpio é inútil temer a Deus. Já na revista atualizada, não fala sobre essa impressão do coração de Davi. Ao contrário, é posto como se fosse o coração do ímpio. Veja só, diz assim: há no coração do ímpio a voz da transgressão. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Então, a parte central do versículo é preservada. E qual é? Dizer que o ímpio não teme a Deus, né? Para ele é inútil temer a Deus. A transgressão é a voz mais forte na cabeça do ímpio. E no versículo 2 também fica um pouco diferente, então eu vou ler as duas. Versículo 2 da NVI. Ele se acha tão importante que não percebe nem rejeita o seu pecado. Então, no versículo 2 está dizendo que ele não percebe, né? O pecado faz tanto parte da vida do ímpio que ele não rejeita, ele conserva uma atitude errada e ele faz isso porque se acha importante. Já na revista atualizada diz assim: porque a transgressão o lisonjeia a seus olhos, e lhe diz que a sua iniquidade não há de ser descoberta e nem detestada. Ou seja, a revista atualizada vai trazer para nós, através das palavras de Davi, que é como se o pecado trouxesse prazer para ele e desse para ele uma sensação de imunidade, de que aquilo que ele vai fazer de errado ninguém vai perceber, né? Não vai ser descoberto, vai ficar tudo debaixo dos panos. E é por isso, né, pegando o sentido da NVI, que ele não rejeita o pecado. Ele acha que não vai haver consequências. Então, é isso que está expresso nesses dois primeiros versículos. Agora, a partir daí, né, os demais versículos, que é o 4 e 5 que eu quero ler com você, eles estão mais ou menos em concordância. Versículo 3 da NVI. As palavras da sua boca são maldosas e traiçoeiras. Abandonou o bom senso e não quer fazer o bem. Até na sua cama planeja maldade. Não há nada de bom no caminho a que se entregou, e ele nunca rejeita o mal. Bom, eu não sei você, mas eu vejo que nesses versículos, Davi ele caprichou na questão de falar das coisas que o ímpio faz errado, né? Ele vai falar, eu vou pegar principalmente o versículo 13 e o versículo 4, né? Porque o versículo 1 e 2 eu já comentei, né? Ele não abandona o pecado, mas o versículo 13 fala que as suas palavras são más. Fala que ele não tem bom senso, ele faz coisas ruins na parte B do versículo 3, e que quando ele está na cama, ele planeja maldades. Ele realmente tem ali no seu coração o desejo de realizar o mal. Inclusive, Miqueias 2:1 fala assim: ai daqueles que planejam maldade, dos que tramam o mal na cama. Quando alvorece, eles o executam. Por isso podem fazer. Ou seja, esse texto de Miqueias vem dizer para nós que essa coisa de maquinar o mal, como Davi está falando aqui, é uma coisa real. Tem pessoas que muitas vezes estão lá deitadas na cama, avaliando o seu dia, e eles estão planejando maldade. E eu quero fazer uma observação com você, porque quando eu estava lendo sobre isso, às vezes quando a gente vê no Salmo de Davi ou em qualquer outra parte, né, da Bíblia, a gente vê uma descrição do ímpio, né? Eles falam coisas ruins, eles pensam coisas ruins, eles maquinam o mal. Parece que a gente fala em terceira pessoa, né? O ímpio é o outro. Mas quando eu estava lendo esse texto, eu fiz uma reflexão e eu te convido a fazer a mesma reflexão que eu. Davi aqui ele está descrevendo o homem que não teme a Deus, porque quando está falando de ímpio, está falando da pessoa que não teme a Deus. O homem que não teme a Deus é aquele que não cuida das suas palavras, não cuida das suas ações e que não cuida dos seus pensamentos. E sabe qual é o perigo, meus irmãos? O perigo é que tanto eu quanto você, nós estamos suscetíveis a muitas vezes pender o nosso coração para aquilo que não é bom, sabia? É muito fácil a gente falar, o ímpio planeja coisas más, né, quando está lá deitado na sua cama. Mas será que eu e você, muitas vezes, também não nutrimos no nosso coração pensamentos ruins em relação às outras pessoas? Estou falando porque se isso acontece com você com uma certa frequência, se você vive amargurado, pensando em coisas que fizeram com você,
no passado ou situações que você está vivendo no presente, se quando você ora, você não consegue simplesmente romper isto e você fica alimentando dentro da sua alma a ira, talvez você esteja fazendo uma coisa que não é boa e você não está nem percebendo. Você está permitindo com que os seus dias eles sejam cheios de tristeza, ou pior ainda, né? Se é que eu posso dizer que é pior, mas de maquinações, né? Sabe quando alguém te ofende e você fica planejando o que você vai fazer para a pessoa em retorno? Ah, fulano me fez isso, mas também quando a pessoa vier falar tal coisa, eu vou falar tal coisa e tal coisa e tal coisa. Sabe assim? Fica maquinando o mal. Escute, não maquine o mal. Se quando você teve uma discussão com alguém, naquele momento você não pensou na melhor resposta, honestamente, dê glória a Deus por isso. Às vezes a gente pensa nas respostas piores que nós poderíamos ter dado depois que a briga já passou. E aí a gente fica lá remoendo, pensando que deveria ter dado a resposta, né? Para fechar a boca da pessoa, para provar que ela estava errada, para mostrar o quanto você estava certo. Olha, não se apegue nisso, né? O único que ganha com brigas e dissensões é o nosso inimigo. Se temos situações para resolver e a solução está nas nossas mãos, nós resolvemos. Se não está nas nossas mãos, nós oramos. E se for para termos uma conversa, que tenhamos em paz. Que em nome de Jesus, as conversas não sejam discussões, gritarias, brigas, né? Que a nossa conversa sempre termine com uma oração. Essa é a vontade de Deus. E Romanos 1:28 fala assim: além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. Eu acho esse versículo terrível. Aqui quando Davi descreve os ímpios, ele fala que os ímpios estão totalmente apartados de Deus. No seu pensamento, nas suas palavras, nas suas ações e principalmente porque no seu coração eles não têm temor. Eles acham que aquilo que eles fazem não será descoberto, não terá consequências e vai ficar tudo por isso. A transgressão é aquele que dirige os passos deles. Bom, eu quero dizer para você uma coisa. Esse texto de Romanos 1:28 diz que ao escolher este caminho e ao rejeitar o conhecimento de Deus repetidamente, chega algum momento em que o Senhor ele diz: ok, então faça a tua vontade, já que você não quer fazer a minha. E essa coisa de imaginar o Senhor Deus entregando as pessoas a uma disposição mental que elas escolheram para si, eu não sei se para você isso é terrível, mas para mim é terrível. Porque quanto mais eu conheço a Deus e mais eu me conheço, mais eu vejo que em mim não há boas escolhas. Você já chegou a essa conclusão? De que se você andar longe de Deus, você vai tomar um monte de decisão errada? Eu espero que você já tenha chegado a essa decisão, essa conclusão. Nós realmente precisamos de Deus para fazer as nossas escolhas. E que Deus, em nome de Jesus, sempre nos mostre através do seu Espírito quando nós começarmos a caminhar pelas forças das nossas próprias pernas. Porque esse é o perigo. Quando a gente já se julga bom o suficiente, independente o suficiente, capaz o suficiente e começamos a deixar Deus para o segundo plano. As coisas de Deus para mais tarde, para o que sobrar, para se der tempo. Não é verdade? Bom, até o versículo 4, Davi está falando do ímpio. E a partir do versículo 5, ele vai descrever o amor de Deus. Então, acompanhe comigo, por favor, a leitura do versículo 5. Davi vai dizer: o teu amor, Senhor, chega até os céus, a tua fidelidade até as nuvens. A tua justiça é firme como as altas montanhas. As suas decisões insondáveis. Um minuto que eu vou virar a página. Insondáveis, como o grande mar. Tu, Senhor, preservas tanto os homens quanto os animais. Como é precioso o teu amor, ó Deus. Os homens encontram refúgio à sombra das tuas asas. Eles se banqueteiam na fartura da tua casa. Tu lhes dás de beber do teu rio de delícias, pois em ti está a fonte da vida. Graças à tua luz, vemos a luz. Bom, meus queridos,
Ao mesmo tempo que a partir do versículo 5, parece que Davi vai falando para a gente do amor de Deus como algo grande, né? Ele primeiro fala do tamanho, né? Da imensidão, né? O amor do Senhor chega até os céus. Então eu quero que você imagine o amor de Deus muito grande por você. Depois ele vai falar que Deus ele tem uma justiça que é firme, né? Ele é firme como as montanhas, né? Ele não é abalada. E que as decisões do Senhor são insondáveis, porque muitas vezes a gente não entende as decisões do Senhor. Eu não sei se você já teve a experiência de olhar para Deus e em oração falar, Pai, não estou entendendo nada, mas eu decido confiar porque eu tenho posto a minha vida nas tuas mãos, então se o Senhor está no controle vai dar certo. Sim, as decisões dele são insondáveis, como o grande mar. E a gente pode pensar na imensidão do mar, na força do mar, e o quanto o mar é incontrolável, né? Assim como a vontade de Deus. Nós não podemos controlar a vontade de Deus, né? Nós não podemos fazer uma queda de braço e ganhar de Deus. Isso não existe. E ao mesmo tempo, a partir do versículo 7, mas também na metade do versículo 6, né, a parte B, ele começa a falar do amor de Deus, daí já não tão grande e longe, mas perto e aconchegante. Ele vai dizer para nós que como é precioso o amor de Deus. E precioso, meus queridos, é aquilo que você segura nas suas mãos, porque você entende o valor. É aquilo que você esconde no seu coração, porque você sabe que é o que você tem de maior valor. Precioso é aquilo que você tem de valor. E o amor de Deus é precioso para você e para mim. O amor de Deus é a força que nos tira da cama todos os dias. É a certeza do amor de Deus que nos põe de pé, que nos mantém diante de situações em que parece que nós estamos sozinhos. Quantas vezes nós não estamos rodeados de pessoas e a impressão é que nós estamos sozinhos. E o amor de Deus é exatamente essa certeza que nós temos de que não estamos sozinhos. Deus é conosco, nos deu um propósito de vida, nos colocou onde nós estamos, deseja que nós sejamos instrumentos dele onde quer que ele nos colocou e quer ter um relacionamento conosco. Então, como se nós pudéssemos segurar com as nossas mãos esse amor que vai até os céus. Na verdade, ele é como uma joia preciosa que nós temos que carregar junto ao peito. E aqui, Davi ainda vai dizer que os homens encontram refúgio à sombra das tuas asas. Olha o que está escrito no final do versículo 7. E esse a sombra das tuas asas, eu separei 2 textos. Um está lá em Ruth. E Boaz fala para Ruth, Ruth capítulo 2, versículo 12. Ele diz assim, o Senhor lhe retribua o que você tem feito, que seja generosamente recompensada pelo Senhor, o Deus de Israel, sob cujas asas você veio buscar refúgio. Porque você se lembra da história? Ruth não abandonou a sua sogra. Ruth ficou com ela até o fim. E quando ela aceitou ficar, né, com a sua sogra e fez do Deus, né, da sua sogra o seu Deus, ela buscou refúgio debaixo das asas do Senhor. E Boaz falou isso para ela. Então, é esse mesmo sentido. Eu e você, nós buscamos refúgio debaixo das asas do Senhor. E um outro texto que eu separei é Mateus 23, 37. E aqui quem está falando é Jesus, e ele está se dirigindo a Jerusalém. Ele fala, Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos como a galinha reúne os pintinhos debaixo das asas, mas vocês não quiseram. E sabe, meus queridos, enquanto Boaz fala para Ruth, olha, que bom que você procurou refúgio nas asas do Deus de Israel. Aqui nós vemos Jesus montando para nós uma cena. Quando nós lemos esse versículo, ele diz, quantas vezes eu quis reunir os seus filhos como a galinha reúne os pintinhos, mas vocês não quiseram. Você já tentou pegar um pintinho? Você já tentou pegar um pintinho, gente? De repente não, você é uma pessoa da cidade, nunca teve essa experiência, mas imagina você correndo atrás de um animalzinho que se mexe e foge e corre. Eu já tive a experiência de tentar pegar um pintinho, mas de qualquer maneira, eu quero que você imagine tanto Jerusalém, mas se coloque você no lugar de Jerusalém ou você no lugar do pintinho. Quantas vezes o Senhor não quis catar você e colocar debaixo das asas dele e proteger você?
e acalmar você. Quantas vezes você estava a ponto de explodir e o Senhor quis colocar você debaixo das asas dele, e ao invés de você deixar ele te colocar debaixo das asas dele, você irrompeu em gritos dentro da sua casa. Você irrompeu em gritos diante de situações. Você ficou na carne, você tentou fazer tudo com a sua força, ou eu. Sabe, meus queridos, eu me vejo fugindo, né? Às vezes debaixo dessas asas que nos podem proteger. E eu e você, nós não podemos deixar isso acontecer. Quando o Senhor, através do Espírito Santo, quiser nos colocar debaixo das asas dele, nós temos que deixar. Nós temos que nos render. Ah, mas eu tô com raiva porque meu chefe fez assim, porque fez assado. Vai para debaixo das asas do Senhor. Vai buscar refúgio no Santo de Israel. Vai se abrigar lá e se acalme. A maior parte das decisões e das palavras que nós falamos ou tomamos quando estamos com raiva trazem somente amargura. E aí no versículo 9 vai dizer assim: pois em ti está a fonte da vida. Você se lembra de João 14,6? Jesus disse que ele era o caminho, a verdade e a vida, né? A fonte da vida realmente é o Senhor Jesus. E ele diz: ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então, essa fonte de vida que nós temos é Jesus. E nós buscamos Jesus em oração, lendo a palavra, buscando fazer a sua vontade na nossa vida, buscando entender o que ele deseja que nós façamos. Tem que ser a nossa fonte de vida. Se nós estivermos extraindo vida de qualquer outro lugar, né, alegria, motivação de qualquer outro lugar, em algum momento nós vamos falhar, em algum momento vai ruir, porque a única rocha inabalável é o Senhor nosso Deus. O amor dele é como as montanhas. É forte, é inabalável. Todo mais é passível de erro. Você pode confiar em qualquer pessoa, você pode achar que vai dar certo, mas somente Deus é a nossa rocha firme. E na parte B do versículo 9 fala: graças à tua luz vemos a luz. Graças à tua luz, vemos a luz. Graças à luz de Jesus, a gente consegue enxergar, meus queridos. E João 8,12 vai dizer, falando novamente ao povo, Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então a gente pega esse versículo e junta com esse de Davi e nós vamos seguir a Cristo, né? Quem me segue nunca andará em trevas. Se você estiver diante de uma situação na sua vida exatamente agora, que você não enxerga um palmo na frente do seu nariz, você não sabe como vai ser o seu dia de amanhã, você não tem perspectiva de nada, você sente muitas vezes como se estivesse amarrado e cego. Bom, esse versículo diz: quem me segue nunca andará em trevas. Então, para que essas trevas se dissipem, eu te convido a seguir a Cristo. A cada segundo de vida e a cada milímetro percorrido, como diz a minha sogra quando está orando, é que você resolva seguir a Cristo. O que Jesus Cristo faria no seu lugar? Ele faria tal coisa. Então faça. Então eu não sei o que Jesus faria no meu lugar. Então você vai ler a Bíblia para você aprender. E você vai fazer igual ele. E a luz vai dissipar as trevas. E você vai ter luz para enxergar e você também vai ter a luz da vida. E aí então, Davi, para finalizar, no versículo 10 e 11, ele faz um pedido. Ele fala: estende o teu amor aos que te conhecem, a tua justiça aos que são retos de coração. Não permitas que o arrogante me pisoteie, nem que a mão do ímpio me faça recuar. Olha só a oração de Davi, né? Ele está pedindo que ele não seja pisado pelos arrogantes, porque os arrogantes vão tentar pisar. E ele está pedindo para que a mão do ímpio não faça ele recuar. Porque muitas vezes quando nós estamos abatidos com alguma situação, a gente quer recuar. Mas Davi sabe que a gente tem que andar para frente. Então ele fala: Pai, que nem a mão do ímpio me faça recuar, né? Que a mão do Senhor me faça ir para frente, que o teu amor me faça ir para frente. E aí ele termina no versículo 12, declarando, né, com fé. Ele vai dizer: lá estão os malfeitores caídos, lançados ao chão, incapazes de levantar-se. E aqui, honestamente, eu tenho a impressão que Davi não está vendo ninguém ali caído no chão, mas ele está, pela fé, declarando:
O Senhor ouviu minha oração e todo aquele que se levantar contra mim já está derrotado em nome de Jesus. E aqui sou eu colocando as minhas palavras. Eu espero que esse salmo tenha falado com você. Falou muito comigo. Que Deus abençoe muito você e eu te espero no salmo de número 37, que é o nosso campeão de bilheteria aqui, né? O segundo salmo mais numeroso em termos de versículos, o segundo maior, né? Desse primeiro livro do Saltério. Deus te abençoe e até a próxima, se Deus quiser.